Segundo Leon Denis, na planta a inteligência dorme, no animal ela sonha, só no homem acorda, conhece-se, possui-se, torna-se consciente, e a partir daí o progresso, de alguma sorte fatal nas formas inferiores da natureza, só se pode realizar pelo acordo da vontade humana com as leis eternas. E não por acaso, ele narra que a evolução se dá pela vontade, que é a maior potência da alma. Chega a afirmar num dado momento que todo o poder da alma resume-se em 3 palavras: querer, saber, amar. Eu sou Sebastião Camargo, começa agora mais um programa, O Despertar da Consciência. O pensamento de Leon Denis é a nossa pauta. Nós já estamos na 4ª etapa, não contando a transição. Pensamento de Leon Denis, mais um dos que nos orientam também, é Miramês. E ajudando na pauta de hoje, assim afirma Miramês: todas as forças do bem vêm direcionadas para cada espírito, de acordo com as suas necessidades espirituais, e ficam em torno dele, esperando suas decisões. O impulso é individual, como o dos soldados que esperam as ordens do arquiteto, do comandante, e o dos pedreiros que esperam os traçados do arquiteto. Nossa língua está um pouco presa hoje, mas você fica tranquila que ela vai se ajustar até o início de nossa jornada de fato. Vamos lá. Para Leon Denis, ainda uma vez, outro pensamento dele: o amor é a celeste atração das almas e dos mundos. A potência divina que liga os universos, os governa e fecunda. O amor é o olhar de Deus. Diferente de outros dias, nós vamos explicar também as telas iniciais. Todas as forças do bem vêm direcionadas para cada espírito. O bem de todos é o eterno princípio. Então, Deus só criou o bem. O mal é o bem mal compreendido, ou ausência ou ignorância deste. Assim como as trevas estão a serviço da luz. A sombra é fundamental no processo de evolução, mas toda sombra transformar-se-á em luz. Então, se está em torno de nós, de acordo com as nossas necessidades espirituais, nós vamos dar o start. E aqui, o amor é a celeste atração das almas. O amor gera a vida, ele nutre a vida, ele organiza e mantém a vida. Então, de fato, quem está em torno de nós? O amor. Então, todas as forças do bem são filhas do amor e vêm direcionadas para cada espírito de acordo com as suas necessidades espirituais. E ficam em torno dele esperando suas decisões. O impulso é individual, meu, seu, qualquer um de nós. Como o dos soldados que esperam as ordens do comandante. E o dos pedreiros, os traçados do arquiteto, segundo Miramês. Então, se esse amor é a celeste atração das almas, no Livro dos Espíritos, na questão 888A, Allan Kardec assim lembra-nos: amai-vos uns aos outros, eis toda a lei. Lei através da qual Deus governa os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. E a atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Então, o amor é a
é a celeste atração das almas. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. E a atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Então, ele é a potência divina que liga os universos e, ao mesmo tempo, governa os universos. Então, ele gera os universos, liga os universos e governa. O amor, como substância, gera e nutre. Como lei, governa, fecunda. O amor é o olhar de Deus. A energia vital, o prana, o ki, o chi, ou várias outras nomenclaturas, o fluido sai mais pelos nossos olhos do que pelas nossas mãos. E assim por diante. Hoje sabemos que sai por todas as partes. Então é o olhar de Deus. Nós vamos ver hoje, na temática saber e ser, ou saber para ser, a evolução e finalidade da alma é o capítulo da obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Inicialmente, nós vamos ver a origem e destinação da alma. Parte 4. Apertem os cintos, o piloto não sumiu. Vamos viajar. Algumas frases sempre serão repetidas, mas sempre acrescidas de outras essências, de outros conteúdos. Por isso, isso faz parte de uma boa didática ou de alguém que deseja que essa didática seja boa. Então, a alma, dissemos, vem de Deus. É em nós o princípio da inteligência e da vida. Essência misteriosa escapa à análise como tudo quanto dimana do absoluto. Vocês podem perceber que nós já mostramos essa frase, mas não mostramos essa que faz parte daquela. Então, voltando, a alma. Nesta etapa da obra de Leon Denis, a alma, ele quer dizer o espírito, dissemos, vem de Deus como princípio inteligente, ou no processo de individualização, está em Deus. Ele é em nós o princípio da inteligência. Então, o espírito com E minúsculo ainda. A alma com E minúsculo é espírito com E minúsculo. Então, o espírito vem de Deus, do seu psiquismo. É em nós o princípio da inteligência e da vida, porque é esse espírito como matéria-prima do cosmos, como princípio da inteligência e da vida, que a tudo gesta e depois vai individualizando para tudo nutrir e depois governar. Essência misteriosa, porque é uma emanação de Deus, recém-natos do psiquismo divino, ele escapa à análise como tudo quanto dimana do absoluto. Escapa à análise no sentido profundo do termo, mas já estamos hoje, bem mais de um século, podendo fazer alguns ensaios para essa análise para entender a origem, natureza e destinação do ser. Criada por amor, criada para amar, tão mesquinha que pode ser encerrada numa forma acanhada e frágil, tão grande que, com o impulso do seu pensamento, abrange o infinito. A alma é uma partícula da essência divina projetada no mundo material. Então, vamos analisar. Ao invés de criada, nós vamos pôr criado, porque nós estamos falando do espírito princípio inteligente. Então, criado por amor da força suprema. E, curiosamente, ele mesmo, o espírito, com E minúsculo, unindo-se em dois ou mais, vai formar o amor, que é o prolongamento do psiquismo divino, o amor como substância. E quando individualizada, essa partícula, para amar. E amar
não é fazer pelo outro. Então, o amar é a sublimação do próprio amor. Se o amor é a reunificação de dois ou mais princípios inteligentes, eles nasceram dando também origem ao amor, e a destinação deles é amar. E amar é a sublimação do próprio amor, dos seres que fazem parte desta energia amor em sua origem, e depois transformar-se-ão em leis. Pode ser tão mesquinha as configurações, as individualizações, que pode ser encerrada numa forma acanhada e frágil, viciosa, perturbada, etc. Mas pode ser tão grande e com o impulso de seu pensamento, quando individualizado, individuado, sublimado, iluminado, abrange o infinito, porque não há limitação para essa análise. Então, esse espírito é uma partícula da essência divina do seu psiquismo, projetada no mundo material, porque é ele que, unindo-se em dois ou mais, forma o amor-substância, que vai gestar o éter cósmico, o fluido cósmico, a matéria mental, a bioenergia, os infracorpúsculos, ou quântuns de energia, depois os infra-reinos, os sub-reinos, os intra-reinos, os reinos atômicos. São aglomerados de forças vivas, que se unem em dois ou mais, formando os reinos mineral, depois as estruturas moleculares se unem, formando o vegetal, depois animal, pré-humano, humano, a caminho da angelitude. Desde a hora em que caiu na matéria, qual foi o caminho que seguiu para remontar até o ponto atual de sua carreira? Já demos uma ideia. Nasceu como princípio da inteligência, ou princípio inteligente, vamos ficar aqui mais pertinho de você, unindo-se em dois ou mais, recém-saídos do psiquismo divino, forma o amor, que é a reunificação das mônadas no todo em unidades cada vez mais amplas, segundo o Pastorino. Depois, a confecção, a edificação do éter cósmico, a memória cósmica. E dele, pelo processo de transmutação, o fluido cósmico, o plasma divino, o alço do Criador, a força nervosa do todo sábio. Neste elemento primordial, vibram e vivem constelações e seres, mundos e almas, como peixes no oceano. E a partir daí, eu já falei a trajetória até chegar no átomo físico, as moléculas, chegar no homem. E nós, como seres humanos, iluminados na consciência, unindo-se em dois ou mais espíritos, que são edificados com seus cristos, esses com suas almas, as almas com suas subdivisões, com seus veículos de expressões, e assim sucessivamente. Agora, dois ou mais espíritos iluminados pelo saber e pelo reto viver, edificam-se os anjos. Assim como Divaldo Pereira Franco narra que um elemental pré-humano, sozinho, não torna-se em humano, ele vai unir-se em dois ou mais. Nós, os humanos, os espíritos individualizados e individuados, sozinhos não chegaremos aos anjos. Unindo-se em dois ou mais, formaremos os anjos. Unindo dois ou mais anjos, os arcanjos. Dois ou mais arcanjos, os querubins. Dois ou mais querubins, os serafins. Dois ou mais serafins, até remontar à escala crística, dois ou mais Cristos, governadores de orbes terrestres, Marte, Júpiter, formam um sistema solar. No nosso caso, 26 Cristos, porque nós temos 26 planetas em nosso sistema. Uns tão evoluídos que já estão em estágio sutil,
invisíveis aos olhos humanos. E outros estão no início, na construção inicial, que ainda não tangibilizaram o suficiente para se mostrar aos instrumentos de investigação. Feito isso, vamos seguir. Precisou passar vias escuras, revestir formas, animar organismos que deixavam ao sair de cada existência, como se faz com um vestuário inútil. Só que no caso aqui, nada é inútil. Foi o que foi dito à época. Como muitos espíritas hoje ainda falam que o corpo é uma veste inútil. E não é bem assim a coisa. Então nós precisamos, como espíritos, princípios inteligentes no processo de individualização, passar por vias escuras. Nós vamos ver daqui a pouco muitas dessas vias. Do carvão ao diamante, por exemplo, 5 bilhões e 700 milhões de anos. Revestir formas, e não todas as formas. Nós primeiro nos unimos para formar ou edificar essas formas que alguém estava animando. Depois nós passamos a animar essas formas, esses organismos que deixamos ao sair de cada experiência, de cada existência, como se faz com o vestuário, que nós vamos ter que voltar e pegar o que deixamos, que somos responsáveis por eles. Então não é um vestuário inútil, já que tudo cresce, tudo evolui, e a própria matéria que compõe o meu corpo está a caminho para tornar-se espírito, como Miramês assim narra, André Luiz também. Toda matéria física vai transformar-se em matéria psi, ou tudo que é físico hoje vai transformar-se em sentimentos, como narra Joana de Ângeles. Sigamos. Todos esses corpos de carne pereceram. O sopro dos destinos dispersou-lhes as cinzas, mas a alma persiste e permanece na sua perpetuidade. Prossegue sua marcha ascendente, percorre as inumeráveis estações da sua viagem e dirige-se para um fim grande e apetecível, um fim que é a perfeição. Então, veremos. Então, todos esses corpos aparentemente pereceram, porque a lei de atração congrega os elementos que adquirem experiências, que viajam neste corpo da vitalidade para o instinto, do instinto para a sensação, da sensação para a emoção, da emoção para os sentimentos, dos sentimentos para o pensamento, do pensamento para a inteligência intelectiva, desse para a inteligência emotiva, dessa para a inteligência espiritual, e assim é a sequência. Quem não conseguir a veste nupcial para viajar do corpo físico para o corpo vital, vai ter que retornar, refazer o caminho. Quem não conseguiu viajar do corpo vital para os instintos, segue a mesma sequência. Ou a alma que não se iluminou o suficiente para integrar-se ao self, ao Cristo interior, ela retorna fracionada ou não, para assim prosseguir. Então, voltando aqui. Então, todos esses corpos de carnes, aparentemente pereceram, mas foram promovidos. Veja no Evangelho segundo o Espiritismo, item 24 do capítulo 4, o corpo físico vai evoluir até se confundir com o perispírito, que é o seu modelo organizador. O perispírito vai sofrer transformações sucessivas, e nós vamos ver um pouco sobre ele aqui, até a sua completa purificação. Ele é a própria alma evoluindo. E vocês vão ter essa prova hoje, que ele é a própria alma evoluindo. E se ele chegou à pureza do espírito, ele tornou-se, porque se o aluno se torna semelhante ao professor, quer dizer, o corpo físico vai evoluir até se confundir. Você não vai saber quem é quem.
André Luiz, ou mais exato, Calderaro, na obra No Mundo Maior, mostra isso. Não tem solução de continuidade. Você não sabe aonde termina o corpo físico e começa o perispírito, porque é uma sequência evolucional. Então, o sopro desses destinos que vai sendo construído dispersou-se-lhes a destinação desses elementos às cinzas, porque houve o processo de desintegração ou até de cremação. Então, os elementos infinitesimais. Mas a alma, o que foi promovido, que está individualizando nesse processo de promoção e ascensão, persiste e permanece na sua perpetuidade. Se você observar um átomo de hidrogênio na estrutura da água, ele tem uma expertise e uma quantidade de elementos infinitesimais. Se você perceber esse mesmo hidrogênio combinado com outro elemento mais à dianteira, diferente e assim por diante. Se você perceber os 4 átomos de hidrogênio que se uniram para formar o hélio e depois a união dos elementos hélio para formar o carbono e assim por diante. E a busca sempre é da perpetuidade na forma. Os elementos que vão se utilizando, vão se unindo, e a isso chamamos individualização. Então, prossegue sua marcha ascendente, sempre, conforme Leon Denis, para a frente e para o alto. Percorre as inumeráveis estações da sua viagem e dirige-se para um fim grande e apetecível, que deixe-nos com água na boca de ser uma alma iluminada pelo saber e também pelo reto viver. Um fim que é a perfeição relativa, porque nunca seremos tão perfeitos quanto perfeito é o nosso Criador, embora o Evangelho segundo o Espiritismo fala isso, ser tão perfeito, sede perfeito como perfeito é o Pai Celestial. Ser perfeitos como Cristo, que inicialmente nos individualizou ou está nos individualizando, podemos chegar lá, se parar no tempo uma cena dele hoje e daqui a alguns bilhões de anos, nós vamos chegar onde ele estava, mas ele já vai estar muito adiante. Porque hoje ele, com a falange que deu origem ao nosso sistema solar, já estão governando 1/4 da galáxia. Fizemos um breve ensaio e agora vamos do abismo às estrelas. E nessa etapa, provavelmente, já vamos enxergar alguma coisa do perispírito. Então vamos lá, que é, por sinal, o título da terceira obra. Emergiu, grau a grau, do abismo da vida para tornar-se espírito, agora com E minúsculo, com E maiúsculo, individualidade. Gênio superior, isto por seus próprios méritos e esforços. Conquistar o futuro hora a hora, ir-se libertando dia a dia, um pouco mais da ganga das paixões, libertar-se das sugestões do egoísmo, da preguiça, do desânimo, resgatar-se pouco a pouco de suas limitações, ajudando os seus semelhantes a se resgatarem por sua vez, arrastando todo o meio, humano ou não, para um estado superior. Tal é o papel atribuído a cada alma ou a cada espírito, princípio inteligente, em sua imensurável caminhada. Então vamos lá, nós emergimos de grau a grau. Nós estamos avançando a cada degrau, de degrau a degrau, do abismo, desde o psiquismo divino, que é esse abismo, do abismo da vida, onde surgiu a vida, para tornar-se espírito individualizados, aqui com E maiúsculo, segundo o próprio autor. E depois de espírito, um gênio superior, um anjo, um arcanjo,
E isto por seus próprios méritos e esforços, porque Deus não nos criou. Nós estamos nos fazendo, sempre orientado pelas leis que Ele criou antes de nos criar. E leis fracionadas são altas entidades como Cristo o é para nós outros. A nossa lei, o nosso caminho para a verdade e para a vida. Conquistar o nosso futuro, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo, irmos nos libertando dia a dia, a cada dia, um pouco mais de quê? Da ganga das paixões. E libertar significa promover, iluminar essa sombra, transformá-la em luz. Transformar vícios em virtudes. Libertar-se das sugestões do egoísmo. Também é a mesma coisa. Transformá-lo em altruísmo é a verdadeira libertação. Porque ele é a base do ego. E o altruísmo é a base do self. Também libertar da preguiça, de querer que os outros façam o que nos cabe. Do desânimo, da falta de ânimo, do comodismo, do mesmismo perturbador. Resgatarmos-nos, pouco a pouco, de nossas limitações, ajudando os nossos semelhantes a resgatarem por sua vez. Só resgatamos de nossas limitações se nos dispusermos a resgatar os que têm mais limitações do que nós, porque o professor sempre cresce mais do que o aluno, ou como dissemos uma época, e vamos dizer de novo daqui a uns dias, o professor é o mais necessitado, é o que menos sabe, porque ele vai ter que preparar a matéria. Se tiver 50 alunos na sala de aula, ele vai ter que estudar mais do que os 50. E às vezes lá vai aparecer um que sabe mais do que ele na sala de aula. Nunca se esqueça disso. E nós vamos arrastar todo o meio. E daqui a pouco vocês vão ver isso na aula, porque ele fala isso também. O exemplo de um transforma o contexto, ou a queda de um também complica o contexto. Então, arrastar todo o meio humano, pré-humano, animal, vegetal, mineral e outros reinos, para um estado superior, porque nós somos a soma de tudo que nos antecedem. Então, nós estamos arrastando todo mundo. Tal é o papel atribuído a cada espírito, ou a cada alma, cada espírito com E minúsculo, cada alma com A maiúsculo, recém-individualizada, com A minúsculo, pois com A maiúsculo, iluminada, cada espírito com E maiúsculo, desperto na consciência. Para desempenhá-lo, para desempenhar esse papel, evoluir e arrastar o meio, tem ela, a alma, à sua disposição toda a série de existências inumeráveis na escala magnífica dos mundos. Vamos dar só um exemplo da questão 540 e 560 da obra O Livro dos Espíritos. Na questão 540, narra que os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto enquanto ensaiam para a vida. Primeiro obedece os fenômenos físicos, sendo átomos. Depois, comanda. Mais tarde, comanda e dirige também os fenômenos morais. Tudo cresce e evolui desde o átomo primitivo, que é o espírito com E minúsculo na sua origem, até o arcanjo que começou por ser átomo. Primeiro somos átomo, depois, como fótons que nasceram do átomo, conduzimos o átomo. Passamos a ser a consciência do átomo. Primeiro, o mundo subatômico, infraatômico, até remontar à origem. E como energia neutra, edificamos o próton, depois os elétrons, depois os fótons. Então, se
o nêutron transmutou-se em prótons, o próton em elétron, o elétron em fóton. Agora, antes fui nêutron, próton e elétron, agora sou o fóton e agora sou a consciência do próprio átomo. Então, primeiro obedece, depois comanda os fenômenos físicos. E só pode comandar o fenômeno físico se eu for perispírito. Por isso, o corpo físico vai evoluir até se confundir com o perispírito. Uma vez chegando a esse estágio, ele já é perispírito e vai comandar outros corpos. E o perispírito é a alma evoluindo. Quando chega no seu ápice no mundo mental, individualiza como alma e passa a comandar outros perispíritos. Todos nós vamos passar por todas as experiências que existem no universo e aprender gradativamente em todas as partes a presidir, a estar no comando de todas as coisas. É a essência da questão 560. Ou da 566, temos que aprender de tudo para ser um ser mais completo, se assim podemos dizer. Então nós vamos desempenhando esse papel, que é a nossa, e essa série de inumeráveis etapas estão em todos os mundos à nossa disposição. Então, para desempenhar esse processo de evoluir e arrastar o meio, temos à disposição uma série de existências inumeráveis na escala magnífica dos mundos, dos seres, das formas e etc. Modelamos nossa alma e seu invólucro com os nossos pensamentos. Estes pensamentos produzem formas, imagens que se imprimem na matéria sutil de que o corpo fluídico é composto. Então agora nós estamos modelando nossa alma, agora já individualizando nossa alma. Agora já não é mais a alma a princípio inteligente, que já está falando do pensamento. Então nós já somos um ser pensante, já atingimos essa condição, já chegamos no estágio máximo que é a mente. O perispírito transformou-se em alma, e agora nós estamos usando o pensamento, modelando a nossa alma, nesse processo de ascensão, e seu veículo de expressão, que é o perispírito, com os nossos pensamentos, que cria o perispírito e por meio dele se expressa. Esses pensamentos também produzem formas frívolas ou nobres, imagens que se imprimem nesse perispírito, nesta matéria fluídica, nesse fluido sutil que compõe o perispírito, de que o corpo fluídico ou perispiritual é composto. Então nós estamos agindo na matéria mental, que é composta de seres vivos incontáveis. Nós arrebanhamos esses seres vivos incontáveis, porque segundo Gubbio, na obra Libertação, de André Luiz, a mente estuda, ela arquiteta, ela determina, ela materializa os desejos que lhes são peculiares na matéria que está em torno. E essa matéria é sempre formada de seres vivos incontáveis. Então é com esses pensamentos que nós vamos atrair essa matéria mental e é ela que vai dar forma a esses pensamentos de acordo com o nosso propósito. E vão produzir, essas formas, também imagens que vão se imprimir neste elemento sutil, fluido cósmico ou transmutado em matéria mental, energia mental, de que o corpo fluídico é composto. O perispírito é, pois, um organismo fluídico, é a forma preexistente e sobrevivente do ser humano, sobre a qual se modela o evólucro carnal, como uma veste dupla e invisível, constituída de matéria quintessenciada, que atravessa todos os corpos, por mais impenetráveis que esses nos pareçam.
Então aqui tem uma informação bem sutil e preste bem atenção. Então o perispírito é, pois, um organismo fluídico, feito de energia sutilizada. Antes esteve nessa dimensão, agora está noutra. É a forma pré-existente, porque nós estamos encarnando de novo para construir um novo corpo. Ele já existe como um patrimônio adquirido. E sobrevivente, porque ele vai continuar depois do corpo físico, que parte desse próprio corpo vai transformar-se em agentes dele. Isso quando falamos do ser humano, porque se recuarmos no tempo, esse perispírito vai sendo construído etapa a etapa também. Nós vamos ver isso já já. Então, sobre o qual nós vamos modelar o nosso invólucro carnal. Ele é um modelo organizador biológico. Só desce quem subiu, só comanda quem antes obedeceu. E ele é uma veste dupla e invisível, porque ao mesmo tempo, é o que nós chamamos de corpo híbrido, ele pode, como onda perispiritual, ser partícula material. Kardec nos ensina isso em A Gênese. Com a mente, pensamento e vontade, arrebanhamos uma porção de fluidos, gravamos nesses fluidos as nossas virtudes, condensamos esses fluidos em nosso perispírito, ainda invisível. E depois trazemos para o mundo físico, agora partícula, agora visível. Então, como uma veste dupla e invisível, o perispírito, constituído de matéria quintessenciada, que é essa matéria psi, que já passou pelo físico e está lá, e matéria também antes do próprio físico, conforme André Luiz. E essa matéria quintessenciada, que se tornou psi-átomo, bion, perceptum, intelectum, atravessa todas as formas, e todos os corpos são mais impenetráveis que esses corpos pareçam. Tanto que se eu sair do corpo, eu atravesso qualquer parede aqui do estúdio ou qualquer parede para chegar até vocês, com esse corpo fluídico, dependendo da minha evolução. Dependendo da evolução, eu posso sair do corpo e a Aline ter que abrir a porta para mim, que nem essa porta eu vou conseguir atravessar. O ser, veja a frase, o ser perispiritual sobe lentamente a escala das espécies, impregnando-se dos instintos das feras, das astúcias dos felinos e também das qualidades, das tendências generosas dos animais superiores. Veja se isso não é a alma evoluindo, como disse-nos Kardec. Se ele fosse só um veículo de expressão da mente. Então, o ser perispiritual, o ser perispiritual. Ele sobe lentamente a escala das espécies. Por isso que ele vai sendo confeccionado em cada espécie. Cada uma tem o seu perispírito, embrionariamente sendo confeccionado. E nós vamos, como ser perispiritual, impregnando-nos, quer dizer, atraindo, promovendo, integrando em nós, dos instintos das feras. Quando nós animamos, fomos e depois animamos o corpo das feras, vamos promovendo e integrando isso em nós. Depois das astúcias dos felinos, vamos guardando todos esses seres, essas memórias. E também das qualidades, das tendências generosas dos animais superiores. Já perceberam a generosidade de um cão, de um gato, de vários animais já nos estágios finais para tornarem-se pré-humanos. Então, nunca esqueçam disso. É uma das informações mais valiosas que eu já peguei na obra de Leon Denis. Assim, pouco a pouco, nosso ser povoa-se de formas frívolas ou austeras, graciosas ou terríveis, grosseiras ou sublimes. A alma se enobrece, embeleza,
ou cria uma atmosfera de fealdade, sinônimo de indignidade. Segundo, o ideal a que visa, a chama interior aviva-se ou obscurece-se. Isso é muito profundo também. Então, a pouco, com os nossos veículos de expressão. Quantos veículos de expressão temos hoje na forma humana? O mental, com 96 pétalas, veículos de expressão. Os outros são de evolução. O dos desejos, 16 pétalas. O das emoções, os sentimentos primários, 12 pétalas. Dos instintos, 10 pétalas. Da vitalidade, 6. Das forças genésicas, ou forças sexuais, forças vitais, forças criadoras das energias vitais, 4. Kundalini, que nos liga à natureza para ser a porta de atração da astúcia dos felinos, de todos esses seres, 3. E agora, se eu consigo interagir com os felinos, com todo mundo que produz a proteína animal e conseguir criar uma estrada para que eles cheguem ao meu universo sem matar a forma, assim como faz a planta gerando oxigênio e doando sem morrer, o animal pode fazer isso, o vegetal já o faz, mineral e etc. Aí nós vamos ser o vegetariano consciente, que consegue, como Caena, só estender a mão para um vegetal e ele ceder a essência que está apta a habitar o corpo humano. Então foi promovido, sem matar a forma. E é algo que nós vamos chegar nessa condição em dias vindouros. Ser vegetariano, depois vegano, nessa condição. Depois, luzariano, mineraliano, luzariano, até viver somente de amor. Só que nós vamos pegar o amor na origem, como falamos para vocês, e construir tudo isso no nosso próprio universo, já que nós somos a soma de tudo que nos antecede. Então, assim, pouco a pouco, nosso ser, nossa individualidade, povoa-se de formas frívolas, de acordo com minhas escolhas, por onde e com o meu conhecimento, com o meu saber e o que eu almejo ser. Ou austeras, aquelas que querem me manter no prumo. Graciosas, belíssimas ou terríveis. Depende da minha escolha, do meu conhecimento, do meu processo evolutivo. Grosseiras ou sublimes. Vai depender do nosso estágio evolutivo e do que fazemos com o nosso saber para ser. Então a alma se enobrece, embeleza ou cria uma atmosfera de fealdade, de indignidade. Vai depender do nosso saber e o que eu estou fazendo com esse saber. O saber é uma coisa. Então o conhecimento não é sabedoria. A sabedoria é o que eu faço do conhecimento. Ou sabedoria não é a inteligência intelectiva, emotiva e espiritual. Sabedoria é o que eu faço delas. Então, segundo o ideal a que nós visamos, para onde queremos rumar, a chama que está em nosso interior vai avivar-se, vou desabrochar, despertar ou obscurecer. Eu vou ficar a cada dia mais enclausulado, ao invés de avançar. Vamos seguir. Agora uma outra etapa. Os objetivos da evolução. A alma contém no estado virtual todos os germes dos seus desenvolvimentos futuros. É destinada a conhecer, adquirir e possuir tudo. Isso é muito forte. Então, a alma contém no estado virtual. Agora, tira a alma
o espírito, como princípio inteligente, no seu estado original, ele contém, nesse estado virtual, desses fluidos sutis, todos os germes dos seus desenvolvimentos futuros. Ele traz isso nele. Só que ele não aumenta nem diminui. Ele vai sutilizar-se como partícula indivisível. E vai individualizar-se quando ele une com outros seres. Esse espírito é destinado a conhecer. O conhecimento já é a união de dois ou mais. Adquirir e possuir tudo. Porque hoje, como humanos, como dissemos, isso é de Leon Denis, somos a soma de tudo que nos antecede. Expressamos milhares de criaturas, milhões, bilhões, trilhões, sextilhões de criaturas. E um tanto mais nos expressam também. É muito forte, não se esqueça. Tudo nós podemos possuir, adquirir e possuir tudo. Como, pois, poderia ela, a alma, conseguir tudo isso numa única existência, como muitos acreditam? A vida é curta e longa está a perfeição. Então, todos nós vamos passar por todas as experiências que existem no universo. Eu disse a vocês, no outro momento, que para sermos da origem à completude do ouro, que está em moda agora, todo mundo quer a moeda lastreada em ouro. Esse metal precioso leva 700 milhões de anos para chegar no estado de nobreza. Uma pedra preciosa você não reconhece pelo que ela tem por fora. Os joalheiros, quando vai examiná-las, assim como o ourive, vai examinar o metal precioso, o joalheiro vai pegar uma lente potente, uma lupazinha que coloca no olho. Ele fala, porque eu já gravei o documentário, alguém pergunta, mas como que você sabe o valor desta joia? Foi pelo que ela fez através dos milênios. Eu vou ver a geometria, o que ela tem em seu interior. E daqui a pouco vocês vão ver isso, o que ele está falando. É isso que dá o valor da pedra, não é a beleza exterior da pedra em si. Porque a gente fica bonitões por fora e às vezes uma podridão por dentro. Então, como, pois, poderia essa alma conseguir tudo isso, porque é conquistar, possuir tudo, numa única existência? A vida é curta, e eu diria, a existência é curta, porque a vida é eterna, ela não termina, ela começa e não tem fim. Então, a existência é curta e longa é a perfeição. Porque quando nós achamos que aperfeiçoamos num ponto, a gente percebe quando tem a humildade em exercício, que quase nada sabe ou nada sabe a respeito de tal coisa ou de tal fato. Poderia a alma, numa única vida ou numa vida única ou numa única existência, desenvolver o seu entendimento, esclarecer a razão, fortificar a consciência, assimilar todos os elementos da sabedoria, da santidade e do gênio? Jamais. Existências incontáveis. Então, poderia a alma, numa única existência, desenvolver o seu entendimento, esclarecer sua razão, fortificar sua consciência, assimilar todos os elementos da sabedoria? Todos, não disse esse ou aquele. E não só da sabedoria, da santidade e do gênio? Jamais. Imagine Jesus, o gênio, o sábio, o santo e etc. Quantos bilhões de anos? Nós já temos quase a idade do universo, segundo Joana de Ângeles. Por isso, se já temos quase essa idade, e quando falamos de eternidade, essa idade desaparece, por isso,
somos eternos. E não apenas imortais, imortais na forma. Para realizar os seus fins, tem de percorrer no tempo e no espaço, e acrescento eu, na eternidade, um campo sem limites. Vou ler de carreirinha agora. Poderia a alma, numa vida única, desenvolver o seu entendimento, esclarecer a razão, fortificar a consciência, assimilar todos os elementos da sabedoria, da santidade e do gênio, para realizar os seus fins, para conquistar tudo isso, tem de percorrer no tempo, no espaço, ou no espaço, no tempo e na eternidade, um campo sem limites, porque é imensurável e infindável. Somos eternos aprendizes. É passando por inúmeras transformações, no fim de milhares de séculos, que o mineral grosseiro se converte em diamante puro, refratando 1000 cintilações. Sucede o mesmo com a alma humana. Por isso que nós falamos que somos um diamante bruto. Então, o diamante passou por inúmeras transformações, inumeráveis. E no fim de milhares de séculos, por isso, mais de 5 bilhões e 700 milhões de anos. Que o mineral, que começou como elementos outros, isso é do carbono, do grafite, do carvão, ao diamante. Que é do mineral grosseiro, carvão, que converte em diamante puro, refratando agora a geometria interior. 1000 milhões, trilhões de cintilações, de matizes, de nuances, de qualificações. Então, sucede o mesmo com a alma humana. Então, não nos enganemos. Quem não acredita na encarnação ou reencarnação, fique tranquilo. Ela não depende de você acreditar ou não. É uma lei da natureza. Ninguém vem ao Pai se não passar por mim. E Jesus começou pelo mesmo ponto de partida que nós. Só começou mais cedo. Hoje Ele é o caminho da verdade e da vida para nós outros. A porta das ovelhas, a luz do mundo. O governador supremo do planeta Terra. O objetivo da evolução, a razão de ser da vida, não é a felicidade terrestre, como muitos erradamente creem, mas o aperfeiçoamento de cada um de nós. E esse aperfeiçoamento devemos realizá-lo por meio do trabalho, do esforço, de todas as alternativas da alegria e da dor, até que nos tenhamos desenvolvido completamente e elevado ao estado celeste. Por isso, nós falamos do amor é a atração celeste. Então, vamos lá. Então, o objetivo da evolução, a razão de ser da vida, não é a felicidade terrestre. Muitos buscam isso. O poder ilusório, os valores perecíveis. Como muitos erradamente creem. Mas o aperfeiçoamento de nós mesmos. Ser hoje melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje. Estamos aqui para vencer os outros, mas sim a nós mesmos. E esse aperfeiçoamento devemos realizá-lo por meio do trabalho. Deus trabalha até hoje, o Cristo trabalha também e devemos imitá-los. Do esforço bem direcionado, de todas as alternativas da alegria. Todas as alternativas da alegria, não é só ser alegre. Desenvolver todas as alternativas da alegria
e também da dor, passar por todos os mecanismos da dor, que é um instrumento que vai burilar esse diamante. Até que nos tenhamos desenvolvido completamente e elevado ao estado celeste. Agora, alma iluminada. E vai começar outra trajetória, porque como alma que se iluminou, vamos tornar self. Como self iluminado, espírito e assim por diante. Se há na Terra menos alegria do que sofrimento, é que este, o sofrimento, é o instrumento por excelência da educação e do progresso. Um estimulante para o ser, que, sem ele, ficaria retardando nas vias da sensualidade. Isso também é muito forte para nós. Se há na Terra menos alegria do que sofrimento, quer dizer, mais sofrimento hoje no mundo de provas e expiações do que a alegria real, é que este sofrimento é o instrumento por excelência da educação e do progresso. Educar, porque para fazer cessar o sofrimento eu vou fazer emergir das minhas entranhas algo para florescer e pacificar o tormento. E, ao mesmo tempo, instrumento do meu progresso, porque se eu não quero sofrer, eu vou precisar me mexer, sair da frequência, sair daquele estágio. Ainda tem outra coisa que Carlos Drummond de Andrade narra. A dor é inevitável, porque é um mecanismo de evolução, mas o sofrimento, opcional. Então eu posso passar pela dor dilacerante e não sofrer, compreendendo a situação. Mas ele é um estimulante para o ser que busca esse processo de autoconhecimento, de autopromoção. Que sem ele, talvez ficaríamos retardando nas vias das sensualidades, nos desejos periféricos. Veja hoje, analisa o que fizeram de nossas crianças nos últimos 30 anos. Hoje, não se aceitando como homem ou como mulher. E querendo as sensações carnais, mudam-se o sexo, o órgão periférico. Visando o quê? A paz interior, o equilíbrio, a promoção do ser, não é apenas a sensualidade, o gozo dos prazeres que mais aprisionam do que libertam. Agora, o prazer dos grandes homens é ser faróis para os que vêm na retaguarda, é transformar ou criar condições para a transformação dos menores. Então, quando essas criaturas perceberem que, por mais que mutilem seus corpos, nunca deixarão de ser biologicamente homem ou mulher, e a consciência diretora da alma, que se deixa arrastar por esses abismos da sensualidade, mais cedo ou mais tarde vai acordar pelo sofrimento, pela dor. E nós vamos ter que refazer o caminho para pacificar os nossos tormentos. A dor física e moral forma a nossa experiência. A sabedoria é o prêmio. E às vezes você pensa que eu estou como se criticando? Não, cada um tem a sua escolha. Só estamos falando que nunca vimos, completo agora com essas frases, alguém que rejeitou a si próprio, a sua condição que escolhera antes da concepção. Porque não foi a mãe nem o pai que definiu o nosso sexo. Isso é papo furado, porque eles falam que é o pai que define o sexo. Não é. Quem define o sexo é o encarnante, é o espírito que vai encarnar. Ele é que escolheu antes. Os pais podem interferir. Por exemplo, se eu escolho um corpo feminino e eles não se entendem, um querendo feminino, outro masculino, eu posso nascer com os dois órgãos sexuais. Eu posso nascer dentro
feminino e fora masculino, ou vice-versa. Mas se assim for, eu, o espírito, tenho o cabedal para compreender o desequilíbrio dos meus pais e não vou rebelar contra a minha condição. Vou entender e tirar de letra, porque dentro eu sou feminino, mas fora está masculino. Eu vou honrar a oportunidade, mesmo que assim seja, porque eu poderia ter desistido quando eles começaram o desequilíbrio. E se não recuei, aceitei a argila moldada por eles, em parte, e agora eu posso reformulá-la para um nobre proveito da minha existência. Chico Xavier escolheu não casar para ser pai e mãe de milhares de criaturas. Divaldo Pereira Franco escolheu não casar e adotou mais de 600 filhos e tem mais de 500 netos, bisnetos e etc. Então, cada um tem suas escolhas. E eu posso escolher apenas o prazer sensorial. E assim por diante, o poder, o gozo, etc. Cada um com as suas escolhas, porque a dor física e moral vai chegar. E ela forma a nossa experiência. E eu vou aprender com os meus erros quando deveria aprender com os erros dos outros. E a sabedoria, porque agora eu vou usar melhor a minha inteligência, vai ser o meu prêmio. O uso devido da minha condição de ser que sabe e agora vai discernir o que sabe formar a sua consciência, a sua sabedoria. A dor é fruto da ignorância e da inferioridade, do ódio e da inveja, do egoísmo, de todas as paixões inferiores que se agitam ainda no fundo do ser humano. Então não é fácil resolver o problema da dor e do sofrimento? Então a dor é fruto da ignorância, a ausência do saber e da inferioridade. Se eu ignoro, vou seguir as entranhas dos mecanismos inferiores. Do ódio, quando eu escolho, ao invés de amar, eu nasci por amor, do amor para amar. Vocês viram lá atrás. E eu escolho odiar. Ao invés de adquirir competência, eu escolho invejar. Ao invés de ser altruísta, eu fico parado no egoísmo. E de todas as paixões inferiores que agitam ainda no fundo do ser humano, gritando atenção, e nós às vezes não damos a elas promoção. Todos os nossos males provêm de agirmos em sentido oposto à corrente divina. Se retornarmos a entrar nessa corrente, a dor desaparece com as causas que a fizeram nascer. Então, todos os nossos tormentos, todos os males provêm quando agimos por ignorância em sentido oposto à corrente divina. O que recomenda a corrente divina? Para frente, para o alto. Ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Não o contrário, hoje pior do que ontem e assim por diante. E amanhã pior do que hoje. Se reconsiderarmos a nossa condição e entrar na corrente divina, sendo o meu pensamento de agora melhor do que o daqui a pouco e assim por diante, a dor vai desaparecer com as causas que a fizeram nascer. A dor é uma lei de equilíbrio e educação. E nesse sentido, construímos, por ocasião da gravação com Alexandre Marques, mais 2 itens para o segundo livro, e eu vou ter a honra de ler um para vocês aqui. Vocês vão me dar a honra. É eu que vou ter. Que construímos o item equilíbrio, o verbete equilíbrio, para o glossário,
e também tolerância. Então, o que é equilíbrio? Segundo o dicionário, estado do sistema cujas forças que sobre ele agem se contrabalançam e se anulam de maneira mútua. Força que age de maneira igual entre duas ou mais coisas ou pessoas. No sentido figurado, propriedade ou estado daquilo que permanece estável, constante, estabilidade. Condição em que há harmonia que se distribui de maneira proporcional, que apresenta conhecimento emocional cujo estado mental é estável, autocontrole. E agora, segundo Miramês, da obra Christus, por João Nunes Maia, equilíbrio é o ponto culminante no cristianismo, pois é ele ponderação em todos os passos das criaturas de Deus. É o bom senso iluminando as decisões dos homens. É, por excelência, o mediador entre Deus e a humanidade inteira. Vou reler. Equilíbrio é o ponto culminante no cristianismo, pois é ele ponderação em todos os passos das criaturas de Deus. É o bom senso iluminando as decisões dos homens. É, por excelência, o mediador entre Deus e a humanidade inteira. O ser dotado desse estado de harmonia já percebe, mesmo na Terra, o ambiente dos planos superiores, ensejando a paz para os outros. É o regulador do bem, mostrando a sua presença, o quanto conquistou pelas próprias experiências no decorrer de todas as suas existências. Se pretendemos acompanhar Jesus, pela glória de que o fato é portador, não violentemos a natureza tanto dos homens quanto das coisas. Para mim, foi um aprendizado divino. Então, não esqueçamos que a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Equilíbrio é tudo isso que falamos, e educação é fazer emergir do ser a solução, para mergulharmos em nós e buscar as pérolas que já construímos para solucionar a questão. Mais uma etapa e eu vou abastecer aqui a minha água. Sem o combustível divino nós não chegaremos muito longe. Elevação e integração da alma. Mais uma etapa, para frente e para o alto. Pouco a pouco a alma se eleva e conforme vai subindo, nela se vai acumulando uma soma sempre crescente de saber e virtude. Sente-se mais estreitamente ligada aos seus semelhantes, comunica mais intimamente com seu meio social e planetário. Então, pouco a pouco, a alma se eleva no processo de integração de novos seres e promoção e iluminação, ou expansão e iluminação consciencial, ou iluminação e expansão consciencial, como você queira. Então, ela vai se elevar conforme vai subindo esse processo de ascensão continuada. Nela se vai acumulando, porque ela vai promovendo seres do mundo biológico para o perispiritual, desse para a essência consciencial de seu ser. E acumulando uma soma sempre crescente de saber, por intermédio das experiências, e da transformação desse saber no viver, na virtude.
E a virtude, se o saber é perecível, ele é transitório, a virtude é o saber vivenciado. Se aqui é o conhecimento, aqui é o discernimento do conhecimento. E aqui já faz parte da nossa consciência. É o tesouro que o ladrão não rouba e a traça não corrói. Sente-se mais estreitamente ligada aos seus semelhantes, porque ela valoriza os caminhos por onde passou, os que estão na mesma frequência, e ela é a soma de tudo que antecede. Ela comunica mais intimamente com o seu meio social e planetário, porque sabe que tudo isso lhe é necessário para essa expansão consciencial, para essa evolução infindável. Elevando-se cada vez mais, não tarda a ligar-se por laços punjantes às sociedades do espaço e depois ao ser universal. E aí a gente quer pegar atalho. Queremos ir em espaçonave, queremos que o extraterrestre venha até nós nos levar, e não é assim. Nós construímos os nossos veículos. Então, elevando-se cada vez mais, porque ela vai construindo os veículos sutis para viajar para outras instâncias, não tarda a ligar-se por laços punjantes, por esses corpos sutis que vai se criando, e por serviços prestados às sociedades do espaço e depois do ser universal. Poderíamos dizer do ser crístico que governa o planeta Terra, sistema solar, constelação, galáxia, universo e tudo mais. Assim, a vida do ser consciente é uma vida de solidariedade e liberdade. Livre dentro dos limites que lhe assinalam as leis eternas. Faz-se o arquiteto do seu destino. Então, aqui também é muito importante refletir. Então, assim, a vida do ser consciente, porque agora ela está consciente que precisa valorizar o caminho percorrido e ansiar pelo caminho a percorrer. Então, é uma vida de solidariedade. O que é solidariedade? E liberdade. Eu tenho a liberdade de fazer somente o bem, e ser solidário é colocar todo o meu patrimônio a serviço dos seres por onde passei. E a cada ser que promovo, às vezes integro no meu próprio universo e vou expandindo. E com essa liberdade, porque é livre dentro dos limites que lhe assinalam as leis eternas. E o limite fala que eu devo, que o meu direito termina onde começa o do outro, que o do outro termina onde começa o meu, que eu devo fazer ao outro que eu gostaria que me fizesse, e assim por diante. No fim, eu só tenho a liberdade de fazer somente o bem, porque o bem de todos é o eterno princípio. E o bem supremo é a lei eterna. Então, faça o arquiteto do seu destino, porque nós somos os autores do nosso destino. Deus não nos criou. Nós nos fizemos, segundo o autor. Nós vamos ver isso lá mais para frente. O seu adiantamento é obra sua. Nenhuma fatalidade o oprime, salvo a dos próprios atos, cujas consequências nele recaem. Mas não pode desenvolver-se e medrar, senão na vida coletiva, com o concurso de cada um e em proveito de todos. Que essa é a condição sine qua non. Então, o seu adiantamento, o adiantamento desse ser imortal, desse ser consciente, o seu adiantamento é obra sua, minha, sua, seu adiantamento, ou nosso adiantamento. Então, nenhuma fatalidade vai nos oprimir, nada vai nos oprimir, senão os nossos próprios atos. Esses sim vão nos torturar, cujas consequências vai recair sobre nós mesmos, causas e consequências. Mas não podemos desenvolver e medrar senão na vida coletiva, com o concurso de cada um, como colaborador, como parceiro,
e em proveito de todos. Então, o bem de todos é o eterno princípio. E quando falamos todos, não fica nada de fora. A lei do progresso não se aplica somente ao homem, é universal. Há em todos os reinos da natureza uma evolução que foi reconhecida pelos pensadores de todos os tempos. Então não é só conosco, mas é com todos. Então a lei do progresso não se aplica somente ao homem. Tudo cresce e evolui, é universal. Há em todos os reinos da natureza uma evolução que foi reconhecida pelos pensadores de todos os tempos, que têm olhos de ver, ouvidos de ouvir. Então, desde a célula verde dos vegetais, desde o embrião errante, boiando à flor das águas, a cadeia das espécies tem se desenrolado através de séries variadas até nós. Eu poderia recuar no tempo, mas já falamos, porque isso aqui é só uma etapa. Então, desde a célula verde, então desde o vegetal, então desde o mineral até a origem da nossa condição. Então, desde a célula verde, desde o embrião errante, boiando à flor das águas, os micro-organismos, a cadeia das espécies tem se desenrolado através de séries variadas até nós e de nós para os anjos e assim sucessivamente. Cada elo dessa cadeia representa uma forma da existência que conduz a uma forma superior, a um organismo mais rico, mais bem adaptado às necessidades, às manifestações crescentes da vida. Mas na escala da evolução, o pensamento, a consciência, a liberdade só aparece passado muitos graus, que é o que está acontecendo conosco agora. Então, cada elo dessa cadeia representa uma forma de existência que conduz a uma forma superior, porque nós vamos somando seres e experiências, a um organismo mais rico, mais bem adaptado às necessidades, às manifestações crescentes da vida, que nós precisamos de veículos para manifestar e formando estágios na escala da evolução, o pensamento, nós vamos construindo o pensamento, com ele a consciência, aqui temos o conhecimento, aqui temos o discernimento do conhecimento. Depois a liberdade de fazer, porque liberdade só tem quem vive a verdade. Então, com esse pensamento na verdade, com essa consciência iluminada pela verdade, eu tenho a liberdade e só aparece passado muitos graus nesse processo de ascensão. Na planta, a inteligência dormita. No animal, ela sonha. Só no homem, acorda, reconhece-se, possui-se e torna-se consciente. A partir daí, o progresso de alguma sorte fatal nas formas inferiores da natureza só se pode realizar pelo acordo da vontade humana, com as leis eternas. Então, na planta, a inteligência, como se estivesse dormindo, como se ela não tivesse consciência dela própria. No animal já sonha, ele já tem lampejos do que se é. Só no homem acorda. De acordo com seu estágio, ele já sabe o que é. Depois ele conhece-se, conhece-te a ti mesmo. Depois ele possui-se, ele tem o domínio sobre si mesmo. Depois ele torna consciente que ele não está só, que ele faz parte de exatamente tudo. A partir daí, o progresso, de alguma sorte, é fatal nas formas inferiores, que seguem uma sequência, um automatismo, para frente e para o alto. Só se pode realizar
pelo acordo da vontade humana, da minha vontade, com as leis eternas. Se eu não colocar a minha vontade conforme as leis eternas, eu vou descendo o abismo abaixo. Se eu colocar a minha vontade com as leis eternas, de acordo com elas, para frente, para o alto. Se todos os encarnados estivessem cientes da força que trazem em si mesmos, essas leis que trazemos em nós mesmos, que nós fomos gravando em nós mesmos, e colocasse a nossa vontade a serviço dessa força, seríamos capazes de realizar verdadeiros prodígios. É pelo acordo, é pela nossa liberdade de obedecer essa lei, pela união da razão humana com a razão divina, que se edificam as obras preparatórias do reino de Deus em nós. Isto é, o reino da sabedoria, da justiça, da bondade, de que todo ser racional e consciente tem em si a intuição. Nós temos a intuição disso em nós. Então é pelo acordo, quando nós colocamos a nossa vontade conforme as leis divinas, pela união da nossa razão com a razão divina, que se edificam as obras preparatórias do reino de Deus, que é o reino da sabedoria, da justiça, da bondade, de que todo ser racional e consciente tem em si, temos essa intuição. Daqui a pouco, consciência desperta. O homem demonstra-nos a embriogenia, é a síntese de todas as formas vivas que o precederam. O último elo da longa cadeia das vidas inferiores que se desenrola através dos tempos. Se nós somos o último elo das vidas inferiores, imagina o galgar das vidas superiores. Então, como homem, nessa condição, nós demonstramos, ou nos demonstra a embriogenia, nós somos a síntese de todas as formas vivas que nos precederam. Somos a soma de todos esses seres. Nós somos o último elo da longa cadeia das vidas inferiores, que se desenrola através dos tempos, e agora seguindo para as vidas superiores. Mas isso é apenas o aspecto exterior do problema das origens, ao passo que amplo e impotente e imponente é o aspecto interior, quando nós tomamos consciência disso. Então, quando falamos aqui dessa condição, desse último elo das vidas inferiores, mas isso é apenas o aspecto exterior do problema das origens, do homem até nossa condição. Ao passo que amplo e imponente é o aspecto interior quando despertarmos esse Deus em nós. Então, o círculo das coisas terrestres aperta-nos e limita as nossas percepções. Mas, quando o pensamento se separa das formas mutáveis e abarca a extensão dos tempos, vê o passado e o futuro se juntarem, fremirem e viverem o presente. Já pensou? Isso é fantástico, sentir isso. Então, o círculo das coisas terrestres aperta-nos e limita as nossas percepções, os corpos de expressão. Mas quando o pensamento se separa das formas mutáveis e começamos a pensar com o eu superior, com o emocional, com o mental e emocional superior, com o da intuição e o celestial, e nós abarcarmos a extensão dos tempos, agora viajando na eternidade, sem espaço e sem tempo, nós vamos ver o nosso passado e futuro se juntarem, fremirem e viverem no presente. Agora é vida plena, a eternidade, todo o tempo. Quando em nós se faz a bonança, quando o murmúrio das paixões se aplaca, eleva-se então a voz potente do Espírito Infinito, o cântico da vida eterna, cuja harmonia enche a imensidade. E quando mais o Espírito se eleva
purifica e ilustra, tanto mais o seu organismo fluídico se torna acessível às vibrações, às vozes, ao infinito, ao influxo do alto. O Espírito Divino, que anima o universo, atua sobre todas as almas, busca penetrá-las, esclarecê-las, fecundá-las. Mas a maior parte se deixa ficar na escuridão e no insulamento. Então, e quanto mais o Espírito se eleva, purifica e se ilustra, tanto mais o seu organismo fluídico se torna sensível às vibrações, às vozes, ao influxo do alto. Então, quanto mais fazemos isso, mais chegamos a essa condição. Então, quando em nós se faz a bonança, quando o murmúrio das paixões se aplaca, eleva-se então a voz potente do Espírito Infinito. Quando nós vamos transformando o ego em self, a sombra em luz. O cântico da vida eterna, cuja harmonia enche a imensidade. E quanto mais o Espírito se eleva, purifica, vai tendo essa comunicação, esse influxo do alto. O Espírito Divino, que anima o universo, no nosso caso diretamente o Cristo e depois os demais Cristos, atuam sobre todas as almas, porque nós estamos nele e ele em nós. Busca penetrá-las, esclarecê-las, fecundá-las, o tempo todo de acordo com o que nós nos propomos. Mas a maior parte se deixa ficar na escuridão e no insulamento. Escolha própria, os prazeres ilusórios e transitórios. Demasiado grosseiras ainda não podem sentir-lhe a influência nem ouvir os seus chamados. Muitas vezes ele as cerca, as envolve, procura chegar às camadas profundas das suas consciências, acordá-las para a vida espiritual. Muitas resistem a essa ação, porque a alma é livre, outras somente a sentem nos momentos solenes da vida. As grandes provas, nas horas desoladas, em que experimentam a necessidade desse socorro do alto e pede esse socorro. Então, rapidamente. Então, muitas vezes, demasiado grosseiras, ainda não podem sentir a influência, nem ouvir os seus chamados. Nós estamos distraídos com as ilusões da vida. Então, muitas vezes, esses seres ou o ser cósmico nos cercam, nos envolvem, procuram chegar às camadas mais profundas de nossas consciências e acordar-nos para a vida espiritual, e nós estamos desatentos, distraídos. Muitos de nós resistimos a essa ação, porque até certo ponto somos livres. Outros somente sentem esses momentos, nos momentos solenes, na hora do sofrimento. A gente lembra de comunicar com esses seres. Nas grandes provas, nas horas desoladas, em que experimentam a necessidade do socorro do alto e pede. Para viver a vida superior a que se adaptam essas influências, é necessário ter conhecido o sofrimento, praticado a abnegação, ter renunciado às alegrias materiais, acendido e alimentado em si a chama, a luz interior que se não apaga nunca e cujos reflexos iluminam, desde este mundo, as perspectivas do além. Só múltiplas e penosas existências planetárias nos preparam para esta vida. A tarefa é árdua e as subidas a escalar são difíceis. A espiral assustadora a ser percorrida
se desenrola sem um término aparente. As nossas forças não possuem limites, pois podemos renová-las incessantemente pela vontade e pela comunhão universal. Então, para viver essa vida superior e adaptar essas influências, é necessário passar pelo sofrimento. E às vezes passamos sem conhecimento e duplicamos. Praticar essa abnegação, o esquecimento de si mesmo, ter renunciado às alegrias materiais, ter acendido uma chama e alimentado essa chama em nós mesmos, essa luz interior, e que ela nunca se apague e cujos seus reflexos iluminam o entorno, iluminando a si mesmo. Desde este mundo, essas perspectivas do além que nós queremos. Então, só múltiplas e penosas existências planetárias nos preparam para essa vida plena, com a consciência expandida e iluminada pelo saber e pelo reto viver. Então, a tarefa é árdua e a subida a escalar são difíceis de acordo com o nosso conhecimento e com a nossa condição, menos fáceis. A espiral, às vezes, assusta pelo tamanho, porque a espiral a ser percorrida desenrola sem um término aparente, porque o aprendizado é eterno. Mas nossas forças não possuem limites. Se o homem soubesse a força que tem, pois podemos renová-las incessantemente pela vontade e pela comunhão universal com os seres que nos conduzem. Então, aqueles que nos ultrapassaram no caminho sagrado não se desinteressam de nossa sorte, sempre nos ajudam. E quando a tormenta maltrata nossa estrada, suas mãos caridosas sustentam nossa caminhada. É preciso saber se concentrar, colocar o pensamento acorde com o pensamento divino. Então, aqueles como Jesus e tantos outros avatares que ultrapassaram no caminho sagrado não se desinteressam de nossa sorte. Está sempre nos auxiliando quando nós fazemos por merecer. E quando a tormenta maltrata a nossa estrada, suas mãos caridosas sustentam nossa caminhada, às vezes sem percebermos, eles nos carregam nos braços. É preciso saber se concentrar, colocar o nosso pensamento de acordo com o pensamento deles, para que recebamos essa assistência. Então a alma humana é fecundada pelo Espírito Divino, que a envolve e penetra, tornando-a apta para realizar nobres tarefas, preparando-a para a vida do espaço cujos esplendores ela começa fracamente a entrever desde este mundo. Então, a alma humana, quando se esforça, faz a conexão com esses seres, fecundada pelo Espírito Divino, pelo arquiteto cósmico e por todos os seus emissários, que a envolve e penetra, tornando-a apta a realizar nobres tarefas, porque nós queremos isso, preparando-a para a vida do espaço. Agora seremos considerados extraterrestres, cujos esplendores ela começa fracamente a entrever desde este mundo. Aí quando saímos do corpo, vida plena o tempo todo. Gratidão eterna por mais essa etapa, ela foi um pouco mais longa, mas necessária, porque para mim é a mais profunda de todas as etapas até agora. Eu estou falando porque cada uma vai ficar mais profunda, mas essa tem para nós outros um sabor especial.
E mais uma vez, minha consciência está me lembrando para que você não esqueça de curtir, compartilhar, fazer o seu comentário, tudo isso. O que é mais importante aqui no YouTube, por exemplo? Você se inscrever. Se merecermos a sua inscrição. E depois da sua inscrição, o que é mais importante? Você disser que gostou ou não gostou. E depois disso, o seu comentário. E depois do comentário, você compartilhar o vídeo. Tudo isso faz com que o vídeo adquira relevância. E durante a própria live, ou naqueles instantes iniciais que você recebe o link, compartilhe, mesmo que as pessoas não vejam agora, você compartilhar com meia dúzia ou mais pessoas, nós vamos agradecer imensamente. Também em nossas demais redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Telegram, no Rumble, e PatriaBook e nas demais. Então ajude-nos a expandir essa mensagem, que ela chegue a mais pessoas. Vamos estudar junto, iluminando-nos com o conhecimento e libertando-nos do sofrimento na vivência desse conhecimento.